todo mundo? Sim. Tá ok. Então, bom dia a todos. Desculpa pelo atraso, minha internet está um pouquinho lenta. Então, bom dia, primeiramente a todos. Meu nome é Priscila Yasmin de Souza Oliveira. Sou orientanda da professora doutora Daniela Menegon Trinches. E o tema, né, do projeto é produção e caracterização, tá, do composto titânio, níquel e estânio. Mais especificamente, o estudo desta produção e caracterização. Bom, aqui primeiramente nosso sumário, onde ao decorrer da apresentação irá ser apresentado o objetivo, né, desse projeto, uma pequena introdução do que seria o composto, alguns materiais, os métodos, né, que foram usados na pesquisa, o procedimento experimental, os resultados finais e as referências. Bom, os objetivos desse trabalho são justamente o estudo, né, estudar a liga Hauff-Helsler, que é titânio, níquel e estânio, certo? Assim como os seus processos de produção e também a análise da estrutura cristalina desse composto, tá? Através da técnica de difração de raio-x, que vai ser vista mais à frente. Bom, falando um pouco da liga, né, Hauff-Helsler, titânio, níquel e estânio, elas têm a capacidade, né, de se tornarem ferromagnéticas. Assim como as suas propriedades, elas variam, tá, conforme o tratamento ao qual são expostas e a sua composição, ok? A sua estrutura é cristalina do tipo cúbica, como nós podemos ver na imagem no slide, à direita, ou à esquerda, desculpa. E é dividida em dois tipos, né? Primeira, a Full-Helsler, né? Que é a imagem B aqui, o canto direito do slide, onde a sua esquiometria vai ser X2YZ, tá bom? É a mais ordenada, vamos colocar assim. Também chamada de ligas Helsler. E a segunda, que é a figura A, o tipo Hauff-Helsler, tá bom? Que vai ter sua fórmula como XYZ, aonde nós temos que X vai ser nosso metal, né, nobre ou de transição, tá bom? Y vai ser o nosso metal de transição, propriamente dito. Z também, nosso metal de transição, porém do tipo SP. Aqui à frente, vemos duas tabelas periódicas, né? Onde essas tabelas mostram os tipos de ligação, tá? Dessa liga, tanto do tipo da liga Helsler, né? Que é a Full-Helsler, e tanto da Hauff-Helsler, tá bom? Bom, aqui vamos ver os tipos de materiais. Bom, esses materiais, eles são classificados como cristalinos, viterozoomorfos e não estruturados, em relação à estrutura cristalina, ok? No caso, a estrutura cristalina desse composto que está sendo estudado. Bom, aqui à frente temos representações, tá, dos materiais. Os cristalinos, que são esses mais azuis mais claros, né, têm a sua estrutura, né, mais organizada, como nós podemos ver. Os viterozoomorfos, que são esse azul mais escuro, a gente pode ver que a sua estrutura já é um pouco, né, desorganizada, certo? E os não estruturados, tá? Que são aqueles que são obtidos, tá bom? Através da moagem mecânica de alta energia, que também será explicada mais à frente. Possuem estrutura com tamanhos e dimensões nanométricas, tá? Em escalas de 10 a menos 9 nanômetros, ok? Aqui vocês podem ver nessa figura dos não estruturados que são formadas, essas imagens dos azuis mais claros, pequenas ilhas, né? A parte mais organizada, né, dos cristalinos, e a parte, né, em geral, que são os azuis mais escuros, é a parte mais bagunçada, digamos assim, né, desorganizada, né, que são os materiais víteros ou amorfos, ok? Aqui à frente, essa tabela, tá, ela mostra a quantidade, tá, o número total dos átomos, e a porcentagem, tá, desses átomos presentes na superfície, no caso desses materiais apresentados. Bom, agora das técnicas, uma delas que foi usada nessa pesquisa
foi a moagem mecânica, tá bom? Foi usada essa técnica por ser um método, né? Uma técnica de processamento de pó, tá bom? Nesse método, né? São usadas duas esferas, ok? Duas esferas ou cilindros, tá? Ou combinação de ambos, tá certo? Além disso, as paredes dessa técnica, no caso, desse recipiente que está na imagem, que é usado, também vão ajudar, né, nessa moagem desse composto, né, para o seu estudo mais minucioso. Tá, como assim? Bom, a explicação um pouco rápida. Nesse recipiente, é colocado duas esferas, tá? Essas duas esferas metálicas que aí aparecem. E junto com elas também a amostra, né, que vai ser estudada. Esse recipiente é lacrado, posto nessa máquina aqui ao lado. Tem um movimento, né, esse movimento de rotação, que é onde acontece realmente o processo de moagem, tá? Que as esferas batem, encontram uma outra, aonde entre as duas tem, né, a amostra, tá bom? Então, realmente acontece uma moagem. Elas amassam essa amostra, amassam bastante, né, conforme o tempo que foi estipulado, tá bom? Para que possa ficar um pozinho, para que possa ser, né, analisado com mais eficiência. Outra técnica também que foi usada nessa pesquisa foi a difração, tá, de raio-x. Ela foi usada, tá, por ter uma aplicação bem simples, tá, e ao mesmo tempo muito eficiente, tá bom? Justamente para o estudo minucioso dessa amostra, ok? Lembrando que é uma das técnicas principais, tá, de caracterização estrutural. Bom, para essa difração, né, para sabermos a difração desse raio num plano cristalino e tudo mais, temos, né, a lei de Bragg. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas é isso. Temos a lei de Bragg, ok? Bom, essa lei, ela determina, tá, a correlação, ok, entre a distância entre os átomos, tá, de um cristal e os ângulos sobre os quais os raios são, tá, difratados. Essa lei consiste na fórmula em 2D seno θ, tá, igual a n vezes lambda, aonde 2D, no caso D, né, vai ser a distância entre os planos anatômicos, né, do cristal. Por que 2? Porque a partir do momento em que esse raio é incidido no plano cristalino, né, no plano desse cristal, ele faz esse desenho, né, onde fica dividido o plano em dois. Então, vamos colocar na fórmula 2D, né, duas vezes a distância. Seno θ vai ser o ângulo do feixe, né, do raio-x. N vai ser o número inteiro e lambda comprimento de onda, né, desse feixe. Bom, antes de entrar em procedimento experimental e os resultados, é bom ressaltar que esse trabalho, tá, esse projeto, foi estudado 100% teórico, ok? Devido à pandemia e à faculdade, laboratório, enfim, estarem fechados, tá? E não haver a parte prática realmente dita, né, desse projeto. Então, todo o projeto aqui, né, apresentado, foi estudado 100%, tá, teórico, né, na literatura mesmo. Bom, continuando. Procedimento experimental, foi usado 99,99% de pureza das partículas, dos elementos, tá bom? Titânio, níquel e estânio. Candonês foi usado 99,99% de pureza, tá? Assim como também, né, usado os métodos de moagem mecânica de alta energia e as difrações de raio-x, que foram apresentadas, tá, anteriormente. Bom, aqui nos resultados, nesses gráficos,
eles mostram realmente a evolução, tá, dessa amostra. Mais precisamente desse gráfico mais coloridinho, ele mostra a evolução da amostra, tá bom? Ou seja, foi difração, né, foi usada difração de raio-x, né, com o tempo de moagem, de moagem mecânica, ok? Então, esses picos que são formados, se vocês conseguem observar direito, esses picos formados em vermelho, azul, cinza e preto, são aonde contém, né, ainda a existência dessa amostra, ainda tem, colocando no termo assim, um resquício, né, da amostra, né, utilizada. Então, os picos que são formados são a existência dessas amostras. Quando, um exemplo, né, aqui no nosso resultado, quando ele foi colocado no tempo de moagem de 1 hora, vocês podem perceber que é a linhazinha vermelha, o pico é bem maior. Então, aí a existência de resquícios, né, da amostra se mostra assim um pouco maior, né? Um pouco mais vigente, no caso. Nesse aqui no outro, enfim, no outro gráfico, a gente tem o mesmo, né, procedimento usado, mas agora em tempos de 3 e 4 horas, ok? Quando a amostra foi exposta no tempo de 3 horas, tá bom? Observa-se, né, a formação de picos, tá? Ou seja, a existência, né, ainda dessa resquício dessa amostra, tá bom? Quando foi exposta mais 1 hora, né, do mesmo procedimento, continua, né, pelo gráfico, continua o mesmo, né? Não mudou nada, os mesmos picos, a mesma configuração. Então, colocando em 3 horas ou acrescentando mais 1 hora, não teve uma mudança, né, no seu estado, no caso da amostra. Nessa tabela aqui, a gente pode perceber o seguinte: quando, para entender, né, melhor o gráfico. Bom, da amostra, né, em 3 e 4 horas, aonde, desculpa, aonde quando é exposta, né, a 3 horas do tempo de moagem, a amostra verifica-se que ela não tem decomposição, né, não houve uma degradação dessa amostra, ela fica na sua porcentagem, né, total. Quando ela é exposta mais 1 hora, mais 1 hora, não seja, quando é exposta a 4 horas, né, do tempo de moagem, observa-se uma degradação, né, uma decomposição dessa amostra, que vai a partir do movimento em que é feito. A decomposição, né, acontece quando nós fazemos a observação. Assim, vemos que 60% da amostra, né, titânio, níquel, estânio, depois só níquel e titânio, e depois somente o estânio, por assim dizer. Neste último gráfico aqui, ele representa, né, a relação. A relação tá. Desculpa a relação já. A largura, tá? Representa, desculpa, a largura, tá? E a meia altura desse composto, tá certo? Na sua fase 1, né? Colocamos assim. Do tipo, né, isotrópico. Como assim, do tipo isotrópico? Bom, ele vai ser, né, isotrópico justamente pela sua largura, né, aumentar de acordo com o ângulo, ok? E ele vai ser isotrópico, né, em relação ao tamanho do cristalino, certo? E aqui são as minhas referências, tá, do trabalho em si, e obrigado. Obrigado, Priscila. Não usou os 20 minutos, mas tudo bem, né? Foi bem tranquila a apresentação hoje, parabéns, né? Então agora eu vou chamar o primeiro, né, avaliador, membro da banca, o professor Jonatas, por favor, pode fazer suas considerações. Jonas, não estou te ouvindo, acho que está meio baixo.
Nossa, gente, eu não sei se é com vocês, mas eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo ouvir nada. Está todo mundo ouvindo? Tá só um ruído, professor. Tá um ruído. Não, só ruído. Nossa, tá bem ruim, é como se tivesse um barulho aí atrás, não sei. Acho que é mau contato na entrada do fone. Nossa, não dá para entender nada. Tá falhando, tô ouvindo tua voz toda coçada. Sai um pouquinho e faz o barulho. Sai um pouquinho e faz o barulho. Uma proposta que fizeram aqui seria você sair da reunião e voltar. Ok. Agora. E agora, consegue me ouvir? Ah, melhorou. Valeu. Ah, ótimo. Desculpa aí as falhas. Bom, então, primeiro, bom dia, Priscila. Bom dia, professora. Parabéns, Priscila, pelo trabalho, pela apresentação. Bem objetivo, também direto ao conseguiu com o tempo, né? A ação da apresentação. E pelos slides estavam muito bem elaborados, os tópicos, o assunto. Parabéns também pelo trabalho nesse sentido. Bom, então, indo direto às observações, vou começar pela apresentação, né? Alguns elementos da apresentação que eu não fiquei muito, não entendi muito, né? Por exemplo, o ambiente de trabalho, basicamente, ele é experimental, né? A produção e caracterização de compostos, então a gente vê que é uma coisa experimental, né? E você falou que foi feito puramente teórico, né? Então eu fiquei confuso, né? Como pode ser, como um trabalho que tem base experimental pode ser feito puramente teórico, né? Você, por exemplo, quando começa a citar os resultados, né? Então supõe-se que o resultado foi fruto de um experimento, né? Você inclusive fala, né? A amostra foi feita 99% de pureza. Acho que o professor travou. Tá tudo bem aí? Oi, voltou. Consegue me ouvir? Agora sim. Consegue me ouvir? Ah, pensei que tinha sido eu que tivesse caído. Tá bom. Então, deu para ouvir as minhas perguntas? Chegou na pergunta ou travou antes? Travou, professor, não consegui escutar. Poderia dizer de onde parou para poder... Na verdade, eu voltar? caí também. Então, não sei onde parou. Todos caíram, né? Bom, então eu vou repetir de forma bem breve para não gastar muito tempo. Né? Parabéns pela apresentação, foi bem objetiva, bem direto ao ponto. Os slides foram bem colocados, bem enxutos, né?
e principalmente, né, conseguiu cumprir o prazo, né, deu para falar da totalidade do assunto dentro do tempo determinado, né? Bom, a apresentação, uma coisa que me ficou, eu fiquei sem entender, fiquei em dúvida, fiquei confuso, foi sobre o fato de tu teres falado que foi um trabalho feito de forma teórica, né? Eu fiquei confuso nesse sentido. Como um trabalho que é experimental foi feito de forma teórica, né? Você apresentou os resultados e tudo mais, então supostamente esse resultado é fruto de um experimento, né? Então como é que esse experimento foi feito de forma teórica, né? Então eu queria que você me explicasse melhor isso aí. Tá certo. Então, professor, primeiro, né, obrigada pela colocação da apresentação. Então, o trabalho foi feito teórico, apesar de ser experimental, como assim? Esse trabalho, né, ele já foi estudado, já foi feito, né, na forma prática por outra aluna, tá? Outra aluna que foi sua monografia, tá bom? Então, o meu estudo foi em cima desse trabalho dela, ok? Foi em cima do que ela fez na parte experimental. Então, quando eu apresentei os resultados, foram os resultados obtidos dela, certo? Então, por isso que quando eu começo a apresentação, eu digo que foi um trabalho totalmente teórico por conta disso. Foi estudado em cima, né, da monografia, da dissertação, desculpa, da aluna que fez, né, que realizou. Então, os procedimentos dela e a parte prática foi estudado tudo em cima, e os gráficos, né, como resultado, na mesma linha. Ok. Então, assim, uma vez feito com base num trabalho anterior, né, de alguém que já trabalhou nisso, já fez toda a parte experimental, eu pergunto o que você acrescentou, assim, para além daquilo que já foi feito no trabalho anterior. O que você poderia elencar como algo de inovador em relação ao trabalho que você se baseou? Bom, inovador, assim, como foi praticamente baseado no trabalho dela, então acho que inovador que eu posso colocar seria, bom, assim, eu não sei dizer se é inovador, mas Não necessariamente inovador, né, mas para além daquilo que já foi feito ou proposto no trabalho que você se baseou. Né? sim, Algo sim. que acrescente, né? Não necessariamente seja inovador, mas que vá para além daquilo que já foi feito. Né? Sim, acrescentado, né? Isso. Eu acho que, assim, no último gráfico, né, que foi mostrado, ele foi trabalhado mais com o método de Hitzfeld, se eu estou pronunciando certo. Na dissertação da pessoa que me baseei, né, ela não aprofunda muito, né, não, assim, ela mostra, né, lógico, o gráfico, porém, ela não, assim, o gráfico não é explicado e tudo mais. Então, uma coisa, assim, que eu acrescentei foi esse gráfico, né, desse método, apesar de não ter falado dele, né, em nenhum momento, mas, assim, o que eu pude acrescentar, né, foi isso que eu pesquisei, né, junto com a minha orientadora. Foi uma parte interessante do trabalho, foi isso, que eu fui atrás de algo que ela não se aprofundou tanto como nos outros, né, nos outros tópicos. Uhum. Então, eu creio que foi só esse tópico mesmo, essa parte. Interessante. Bom, então, nesse caso é importante, né, salientar isso, né, a questão daquilo que foi extraído nas trabalhos anteriores, até a questão de citação, né, de mencionar, né, para levar em conta o trabalho que já foi feito em cima dessa pesquisa, né. Isso é muito importante, né, no que diz respeito a trabalhos, a publicações científicas. É sempre importante saber o seu... E, ao mesmo tempo, dar o devido mérito àqueles que já vieram antes de você, né, que já trabalharam naquilo que você está trabalhando, né, e
a partir daí mostrar aquilo que você tem para acrescentar, né? Isso realça o valor do seu trabalho, né? Isso é muito importante. Bom, então vamos para a parte agora do trabalho, né? A parte escrita, né? Então, um ponto que realmente frisado foi a questão do formato, né? E foi estabelecido que tem que ser no formato de artigo, né? Então tem todo aquele padrão, né? De 2 colunas, etc. Então, nesse sentido, realmente eu vi que ficou faltando, né? No seu trabalho. Ele realmente está no formato como se fosse uma monografia, né? Uma dissertação. Faltou formatar, né? No padrão artigo, né? E outro ponto também que me dificultou a leitura foi a questão a numeração das páginas, né? Pelo menos o material que recebi não ficou enumerado as páginas, né? Então isso é uma coisa que dificulta, né? Às vezes você quer voltar, né, alguma coisa para rever melhor, e aí você não sabe em que página está. Então isso é muito importante no trabalho, né? E outro ponto também é a questão dos tópicos, né? Os tópicos realmente ficam um pouco fora de ordem, né? Por exemplo, na introdução, a gente não vê, né, nenhum tópico associado à introdução, né? Tópico 1, tópico 2, tópico 1 ponto alguma coisa. Aí, de repente, quando você vai já para a parte aqui, a parte a introdução não tem nada, aí o objetivo também, né? Aí, de repente, quando você vai falar sobre as ligas de Heusler, você já tem aqui o tópico 2.1. Aí, onde é que está o tópico 1, onde é que está o tópico 1.1 e assim por diante, né? Então, faltou essa questão dos tópicos, né? Para sistematizar melhor a leitura, né? Fica muito mais fácil quando está tudo organizado, né? Um outro ponto também foi a questão ainda nessa linha dos tópicos, né? A numeração das figuras, né? As figuras não estão bem numeradas, né? Você já começa a primeira figura já enumerando como figura 2. Figura 2 sublegendando a figura, né? Figura 2.1. Então, tem a 2.1, supostamente tem a 2.0, tem a 2, né? E você não... Cadê a figura 2, né? Então, é uma coisa importante também, né? E outra coisa também são a questão das legendas. As legendas não batem com os termos, né? Logo no resumo você já fala, né? Por exemplo, materiais termoelétricos compostos de liga TINSN, semi-Heusler, são quase monofásicos. Eles foram sintetizados combinando liga mecânica MA. Mas o que é MA? Vem de onde? É um termo que, se você cunhou em inglês, então ficou realmente sem entender, né? Para o leitor que realmente não é da área, talvez para quem é da área entenda, né, o que significa, mas quem não é, tem uma desconexão, a legenda do termo, né? Mesma coisa a questão do plasma de centelha, né? Você coloca uma outra legenda que a gente não sabe de onde vem, né? E assim por diante. Aí, por exemplo, logo, pouco depois no resumo, você fala sobre algumas técnicas, né, sobre amostras, e novamente, né, para o leitor que não é especialista da área, fica sem entender o que significa, né? Por exemplo, você fala sobre a pureza de fase, né, da Ralph-Heusler nas amostras a granel. Mas para uma pessoa que não é da área, o que seriam essas amostras a granel? Bom, professor, amostra a granel, assim, eu também não entendo também dessa área, tá? Mas pelo que minha orientadora, né, explicou e tudo mais, essa parte, a área a granel, no caso, seria, não sei explicar muito bem assim, mas a parte da amostra, né, só que ela é em grãos, vamos colocar assim, a sua partícula, né, no caso, a amostra, ela é estudada, ela é moída, então a partir ela fica em formato de grãos, né? Então, é mais ou menos nessa linha aí. Eu esqueci de colocar, né, o significado, realmente,
né, do lado, mas é nessa linha aí que significa, tá? Uhum. Ok, bom, isso é muito importante, né? Você coloca um termo, você, alguma expressão, algum termo no trabalho, você tem que ter domínio sobre o que significa, né? E à medida do possível, né, como nesse caso, explicar, né, no próprio texto para quem não é de fora que possa entender, né? Então, isso é um ponto importante, né? Bom, vamos prosseguir aqui na, no restante do trabalho. Eu achei que na sua introdução, eu achei que poder, assim, eu acho que poderia ser melhor reescrito, né? Por exemplo, a introdução. Realmente, no especialista, ele fica um pouco perdido em alguns termos, né? Você coloca muita informação por parágrafo e muitas vírgulas, e às vezes para o leitor ele fica confuso sobre o que realmente, qual é a síntese daquele parágrafo, né? Às vezes com muitas vírgulas e com muita acréscimo de informações, né? Fica, tá, mas qual é a síntese desse texto, né? Dessa parte, né? Então, por exemplo, os foram investigados com materiais termoelétricos potenciais em focos. Você entende, né? Como você investiga um estudo, né? Alguns estudos foram investigados, né? O que isso quer dizer, né? Então, eu acho que poderia ser melhor reescrito, principalmente a introdução, né? Para que possa tornar mais claro, assim, mais enxuto, mais objetivo, né? O sentido de cada parágrafo, né? Assim, uma coisa que eu percebi também é que alguns termos, né, até algumas expressões como preposições, em, ou, ficou um pouco fora, ficou um pouco mal encaixado. Eu fiquei pensando, será que foi tirado de algum outro material, talvez traduzido, alguma coisa assim? Então, seria interessante talvez fazer uma revisão para perceber esses detalhes, né? Às vezes passa batido, né, quando a gente está escrevendo, né? Mas uma revisão pode perceber melhor esses detalhes, né? Ah, a outra coisa, por exemplo, um termo que eu não entendi, né? Você fala, por exemplo, quando você, já lá nos métodos, né? Você fala sobre as propriedades desejadas, né? Você coloca aqui na equação 3.2, né? Uma expressão. Aí você fala desse termo S, né? Da expressão da equação 3.2, fala que é o coeficiente de Seebeck, e aí diz que é a condutividade elétrica e é o térmico condutividade. Então, fiquei sem entender isso aí, né? É a condutividade elétrica e é o térmico condutividade. Né? Então, fiquei realmente um pouco confuso nessa parte, né? A questão da enumeração das equações, né, como eu já falei, também seria interessante rever, né, e renumerar. E assim, acho que a nível de forma resumida, as principais observações seriam essas, né? Principalmente rever o texto, né, de uma forma geral, né, procurar reduzir as vírgulas, né, tem muitas vírgulas por parágrafo, né, deixar o texto mais enxuto e prestar mais atenção na enumeração e nos tópicos de cada figura, né. Mas, no geral, tá de parabéns, o trabalho está bem, o objetivo final dá para realmente ser notado, percebido, né, e dá para entender a essência realmente do trabalho. Então, são essas. Obrigado, professor Jonatas. Se você quiser fazer uma consideração, senão eu passo a palavra para o professor Francisco. Faça no final, professor. Tudo Melhor. bem. Professor Francisco Ginola, por favor. Obrigado. Estamos aí de novo. Bom dia ainda é bom dia, Priscila. Bom dia mais uma vez os colegas. O Jonathan já falou quase tudo, né? Ele já falou bastante coisa aí, coisas que eu pontuei aqui também, né? Mas ainda tiveram outras coisas que
algumas coisas ele falou que eu não pontuei, mas tem outras coisas que ele não falou e eu pontuei aqui. Não deixa de estar no formato de artigo, né? Ele só não está naquele padrão 2 colunas e tudo mais. Mas ele está, apesar de estar emulando, né, um formato de artigo, ele está um artigo mal estruturado, na minha opinião. Né? Na minha opinião, depois eu vou falar da apresentação. A apresentação eu gostei. Eu gostei da apresentação. A apresentação foi legal, foi bem objetiva. Mas a parte do trabalho escrito, que era o primeiro objeto que a gente tinha, né, antes de dar a apresentação para trabalhar, né, eu não entendi também que foi passado para a gente um PDF, não sei se foi com os demais colegas também, mas estava grifado, tá? O resumo inteiro e a introdução inteira de um amarelo lá. Eu não entendi por quê, parece que marcou uma marcação de texto, mas marcou tudo. Não foi só uma frase, uma parte, tá tudo amarelo. Aí, eu sei que é só tirar ali, né? Provavelmente no arquivo, não sei, não entendi por que estava tudo amarelo ali. As páginas sem numeração, né? Então, eu tinha falado no trabalho do colega antes. Também isso aí é uma coisa que explica. Para a gente poder fazer. Se eu tiver umas folhas soltas assim, né? E aí eu quiser embaralhar assim, aí, caramba, eu me perdi aqui, né? Quero organizar. É difícil organizar quando a gente não tem a numeração, né? Fácil colocar também depois. Mas na introdução, apesar de estar tudo grifado, tem um monte de coisa que me confundiu bastante, sabe? Em relação a uma padronização das letras que você está utilizando para falar das fórmulas estequiométricas aí. Né? A hora está tudo minúsculo, por exemplo, x, y, z, para você falar da sua fórmula que você está trabalhando, estão em minúsculos, e na sequência, na linha de baixo, elas já estão em maiúsculo. Né? Parece detalhe, frescura, mas não é. Principalmente porque logo depois, quando você vai colocar os elementos, apropriadamente, os elementos em si mesmo, né? Uma letra maiúscula e uma letra minúscula, uma no lado da outra faz toda a diferença. Eu posso sair de um elemento químico e para o outro, né? Se eu estiver misturando letras de tamanhos diferentes, né? Então, bastante cuidado e máxima precaução aí nessa simbologia, tá? Então, por exemplo, essa liga aqui, o M maiúsculo, NI, SN, né? Aí na sequência já está só o M, não tem para um N maiúsculo, né? Já virou nitrogênio aí o SN, aí MN minúsculo, então ficou um pouco confuso, né? Rever isso aí. Tem uma expressão para um Z, né, que eu esqueci até, eu não copiei do que ele se referenciava, mas tem uma equaçãozinha para o Z, aí às vezes está Z, um T minúsculo, né, que poderia ser um subíndice, né, um Z maiúsculo com um subíndice assim, T, fazendo referência a alguma coisa de temperatura, de tempo, sei lá, mas outra hora está Z e o T maiúsculo também, né. E aí, essa é a desvantagem de usar, talvez assim, né, usar um editor de texto que não seja focado em equações. Aí, às vezes, a gente, né, peca um pouco e, às vezes, para quem está lendo, a gente fica um pouco confuso em entender essas equações. E tem uma equação que está no meio do texto, né, está no corpo do texto, que é essa do ZT também, que o Jonas até falou, que ela envolve aí o S, né, S quadrado, JT dividido por R. Eu não sei direito o que significa isso, e o R ele não foi feito referência em parte nenhuma lá do texto, né? E tem um outro probleminha também de escrita, que está ali, por exemplo, na parte do objetivo específico, né? A moagem mecânica, aí acho que ele esqueceu uma letrinha só ali, está faltando nessa parte, é uma besteira isso aí, mas como está gravando, né, para depois tu olhar, é importante aí colocar. Dessas ligas, desses materiais, você falou de algumas propriedades deles, né, do ponto de vista aí mecânico, você falou da técnica de como fazer o pó, as esferinhas e tudo mais, o tempo que você fica moendo lá a amostra. Mas eu li lá uma palavra que eu gosto de ver alguns efeitos, né, mas eu não tinha lido essa daqui. O efeito magneto-stricto-gigante. Como é que é esse efeito magneto-stricto-gigante? Qual é a característica dele? Se eu for querer ver uma amostra que tenha ela apresenta um efeito magneto-stricto-gigante. O que significa? O que é esse efeito? Bom dia, professor, né, primeiramente. Bom, esse termo, eu creio que foi na hora da tradução, porque, assim, como o senhor colocou, e o professor Jantos também, tem parte do artigo
tá? Que são realmente que eu estudei de outros artigos, tá? Que são em inglês e tudo mais. Então, na hora de eu traduzir essas palavras, meio que ficou umas palavras meio estranhas. Mas aí seria não gigantes, mas só o efeito, né, no caso aí seria efeito termoelétrico só. Não teria. Todas as duas palavras termo e elétrico. Uma é magneto, né? Então não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Termomagnético, magneto, enfim. Porque esse efeito não tem diretamente associado à temperatura, né? Magneto estricto gigante. Ou também tem tipo, também na área tem efeito, qual é aquele outro? Magneto calórico, né? Magneto, tem a resistência colossal, né? Esse gigante, algumas pessoas substituem pelo colossal também. Magneto resistência gigante, Magneto resistência gigante, né? Ou a colossal também, que eu só coloco. Esse efeito aí eu queria saber como é que era, mas tá falando que tem a ver com termo, né? Então talvez... Tá bom. Aqui, durante o trabalho, isso era na parte inicial ali no texto, né? Então, tem uma parte que o Jonas até falou aí, da equação 3.2, que é uma equação para o Z, que envolve lá, acho que os coeficientes Seebeck, um sigma e um kappa, um K no denominador, né? E ela é a equação 3.2. Eu fui procurar no trabalho, não tem a equação 3.1. Né? Então já começa isso é importante. Eu entendo que numa ordem que você tem no trabalho, você não precisa, se é porque é a primeira equação, você não precisa botar a equação 1 ponto tal. 3 vai fazer menção à referência ao capítulo ou à seção que você está ali, né? A primeira, a segunda, a terceira. E aí sim o próximo vai ser a primeira, aí sim na outra que você vai ter a ordem. Então, se é 3.2, eu entendo que é a equação do capítulo ou seção 3, e a 2 seria a minha segunda equação. Aí não tem a equação 3.1, tá? Pelo menos, eu não encontrei aqui quando eu fui procurar. Tá? A equação 3.1, não procurei. E nessa equação, eu acho que ela tem esse sigma e esse K, elas são o quê? São as condutividades elétrica e térmica, é isso? Isso. A elétrica, em geral, é o sigma, né? E a térmica é o K, ou o kappa. Na página 13, só tem uma figura sem label, tá? Uma figura sem legenda. Ela está sem legenda. Aí eu pontuei por páginas. Eu estou falando do trabalho escrito primeiro, né? Então, na página 15, o que o Jonathan está falando é um negócio bem interessante sobre você faz... No começo do texto, tu fala sobre essa técnica de moagem, né? Aí tu fala em português, aí tem um termo tipo em inglês, e aí tu coloca uma sigla. E esse MA, pelo que eu entendi, ela seria uma sigla para representar essa técnica de moagem, que é em inglês, né? Pega, coloca de novo, e aí retraduz de volta. Não precisa, né? Acho que não precisa. Define uma vez e já usa isso daí por diante, o MA o tempo todo, né? Não precisa ficar fazendo esse ida e voltando. Tá? E aí ele está com uma numeração estranha nessa página. Página 15 que eu digo porque no PDF eu estou pegando a 15ª página, porque não está numerada. Tá? Eu peguei a 15ª página lá do PDF, e aí tem um item lá 4.1.2, é uma da subseção, que não tem a da subseção 4.1.1, né? E aí também está se confundindo nessa sigla no MA, tá? Vou dar uma olhada aí direitinho. Aí na página 16, aí vai vir a minha parte que eu fiquei mais assim, que eu falei, eu imagino que você tem que tomar bastante cuidado na hora de mandar um texto desse, né? Porque na 16 ficou um pouco claro. Eu vim do trabalho que estava confuso e tal, confusões em representações e tudo mais, mas na página 16 eu falei, poxa, a única explicação possível é essa. Porque no meio do texto tem aqueles bullet itens, né, que é aqueles pontos, quando você está falando de ponto a ponto, né, e eles estão distribuídos no texto, né, está distribuído no texto. Então isso para mim pareceu que houve uma falta de cuidado, né, na hora de pegar o texto, o material para fazer seu artigo, né, parece que pegou de uma apresentação, um PowerPoint, alguma coisa do tipo,
e transportou ela direto para um corpo de um texto, levando esses bullet itens, né? Se esquecendo de dar o devido enter ali para voltar até a estrutura de bullet item. Eu falo bullet item, aquele pontinho, né? Aquela bolinha preta que fica, né? Então, essas coisas assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque eu, por exemplo, eu acho importante pontuar isso, né? Mas tem pessoas que a gente pode ser convidado para algum lugar, a gente convida um colega para ir fazer uma avaliação de trabalhos, né? A gente olha para um trabalho assim, que fica, poxa, cara, o cara tá, né, não está levando a sério, eu acho, né, a forma de escrever o artigo, né? Com bastante cuidado. Eu sei que ninguém vai mandar desse jeito para uma revista, né? Como você falou, você pegou já de um outro trabalho, né, de uma dissertação, né, fez traduções, mas tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar bastante cuidado. E aí também, ao longo de todo o trabalho, né, dá para ver, o que o Jonas também falou, é que ficou muito confuso essa organização das seções ou capítulos, não sei como é que você está dividindo, né, que você coloca uma linha marrom, né, e aí não tem é uma transição, parece assim que você não sabe qual é a seção 3, já está no item 3.1. Em geral, você começa o capítulo 3, né, aí você faz tipo, uma pré-introdução, uma abordagem sobre o que vai ser aquela nova parte do seu trabalho, e aí o item 3.1, na seção 3.1, você vai falar de uma coisa um pouco mais específica, bota uma figura, bota uma equação e tudo mais, né? E mesmo assim não está padronizado, porque uma hora está desse jeito, que você começa com 3.1 e mais na frente tem uma parte que é desse jeito que eu estou falando, que seria o ideal. Você começa item 3, você coloca o tema, faz, aí depois você vai para 3.1, ou seja, está misturado, além de estar, né, não está bem estruturado, está misturado essas formas de você dividir e organizar o seu trabalho, tá? Então, e por várias vezes também tem algumas situações que você não está colocando as simbologias apropriadas aqui para representar as unidades, tá? Por exemplo, o lambda, que a gente está falando da difratometria de raio-x, está lá o lambda igual, aí eu coloco um número, mas eu não sei qual é a unidade, né? Para quem é da área, ele sabe direitinho qual é a ordem de grandeza aí dos comprimentos de onda, mas está faltando, né? Está 1,5406, o quê, né? Centímetros, metros, picometros, nanômetros, né? Ninguém sabe. Né? E em relação a essas porcentagens também, né? Durante o texto, por algumas vezes aparece lá essas purezas aí de 99,999, aí não tem nada, não tem porcento, nem nada, né? E na hora de falar também de temperaturas, a região de temperatura que está trabalhando, também tem algumas situações que você fica confuso, tem situações que o travessão que você coloca para fazer o negócio, parece até que existe uma temperatura negativa, não entendi uma parte lá do 10 graus, se é menos 10 graus, porque você trabalha de uma faixa de 600 a 800 e tem um menos 10, mas depois eu vi que tem uma linha ali, né, eu não entendi, realmente ficou confuso, né? E nas figuras, como você bem falou, né, que o trabalho ele é um trabalho 100% teórico, mas baseado 100% em cima de um trabalho experimental, né? Então tem que tomar um cuidado, e isso eu gosto de fazer bastante, quando a gente prepara nossa aula, é dar uma retocada nas figuras, né? O seu trabalho, por exemplo, ele precisa de figuras e você usou bem as figuras, né? Ele vai totalmente orientado a figuras, não tem como falar dos fenômenos, não tem como falar do procedimento experimental, você colocou aí na apresentação, ficou muito bem legal, as bolinhas, né? Você vai diminuindo o raio delas, lá o diâmetro delas, você vai refinando mais lá o seu negócio, né? E aparecem coisas que são provavelmente diretas, fazem referência direta. Você pegou do PowerPoint direto, eu acho que tem lá 27 of 41, né? Você estaria no slide 27 de 41 e portou isso junto com a figura, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Na página 23 faz referência a uma equação 3.9, que pelo visto era alguma coisa importante para condensar, e você falou, e não existe a equação 3.9, né? E teve a questão também de referências que você citou no trabalho, que não são listadas. Então, tem uma de 2009 aqui. É um nome de estrangeiro, acho que oriental, chinês, né? Eu botei o Minimi Zou aqui, 2009. Eu não achei nas referências, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Então, a pergunta que eu tinha feito era dessa do efeito magneto estricto gigante, né? Você falou que não é esse efeito, é outro, com termo. Né? Daí eu fiquei confuso, né?
agora. Assim, o que ficou claro, né, é que a estrutura, o corpo principal do trabalho, ele foi obtido como qualquer outro trabalho que a gente faz síntese, a gente faz coleta materiais de várias partes e faz o nosso próprio material. Mas esse refino, não da amostra experimental, mas o refino do seu conteúdo escrito, ele não foi bem feito, eu acho, tá? Então, misturou aí representações diferentes, né? Essa ideia, essa questão das letras também, de maiúsculo e minúsculo, faz a gente não entender o que você está querendo dizer, e, em geral, a gente faz o contrário, tá? Para um trabalho escrito, né, a gente não pega textos de apresentações e coloca em trabalhos escritos. O correto, no caso, seria fazer o contrário. Você tem um trabalho escrito bem feito e você utiliza ele de base para fazer uma apresentação, tá? Então, essa questão dos bullets que estavam no meio do texto, realmente ficou bem claro que teve faltou um cuidado aí na hora de você fazer o seu material escrito, tá? Em relação à apresentação, eu gostei de tudo, principalmente que você fez no tempo certinho, né? Tá aí no padrão bacana, você pegou as melhores figuras, você não é obrigado a usar todas as figuras do seu trabalho, pegou as melhores, então perfeito, né? Passou a ideia, já deixou claro desde o princípio que era um trabalho que você estava fazendo em cima de outros, então talvez, porque esses trabalhos já vai ficar com títulos gigantescos, mas se no título pudesse deixar claro com alguma palavra-chave, né, que é uma análise de um experimento, porque do jeito que você coloca, né, pode deixar entender a pessoa que você foi para o laboratório e tal, não sei o quê. Mas acho que é detalhe só. Como você deixou claro durante a apresentação, beleza. Eu não vi isso no trabalho escrito, né? Na apresentação você deixou claro. E é isso, tá? Assim, uma coisa que eu queria só deixar para a gente pensar é porque eu acho que a física experimental ela é muito importante, né? É uma área fundamental, a gente não vive só de teoria, a prática, assim, a natureza, a gente observa a natureza e depois tenta explicar, né? Não é a gente inventa umas contas e a natureza tem que se comportar dessa forma que a gente gostaria, né? Mas a gente tem que estar numa fronteira aí, né? Que eu acho que é um pouco preocupante, ainda mais porque a gente está fazendo física, falando de pessoas que vão dar aula de física depois, né? Se a gente não está entrando numa linha de produção de pessoas que estão virando quase laboratoristas, técnicos de laboratório, né? A gente tem que tomar esse cuidado, tá, pessoal? A gente pega procedimentos prontos, a gente está pegando coisa pronta, não está tendo, não sei se tem, eu não participo, né, não sou da UFAM, né, não sei se tem uma discussão legal sobre fenômenos físicos mesmo, o que a gente pode encontrar de novo e tal, porque do jeito que está colocado, parece que a gente está, né, numa linha de produção e tem uma demanda, olha, o cara da indústria tal, ele fez aqui um negócio, ele quer melhorar alguma coisa lá numa máquina dele, faz aí esse DRX aí, faz aí não sei o quê, né, e aí tem uma fronteira aí, uma linha tênue entre física e engenharia de materiais, né? Que eu acho que é válida, a engenharia de materiais é importante, mas a gente tem que ver, né? Ainda mais para a gente vai fazer licenciatura, né? Que a gente vai dar aula depois, né, se as coisas fundamentais, né, de entendimento sobre fenômenos estão sendo bem atendidos, né? Então é isso que eu gostaria de falar apenas, tá? Parabenizo aí a você pelo seu trabalho, pela sua apresentação. E eu acho que vale bastante a pena dar uma revisitada no seu trabalho escrito. Desde a introdução, né, passando o resumo e tudo mais. O resumo tem umas coisas lá que realmente é porque deve ser muito específica, né? No final tem uma sigla lá para temperatura. Achei até que era o novo Mortal Kombat, que é uma MK, não sei o que lá. Tá? Então é isso, tá bom, Priscila? Então parabéns aí. É isso. Falou, Igor. Passando para ti a palavra. Obrigado, professor Francisco. Quero passar a palavra para a Priscila, fazer as suas últimas considerações. Então, né, obrigada, professores, pelas considerações, tanto no artigo como na apresentação, tá? Todas as considerações vão ser colocadas em prática no próximo projeto, tá ok? E acho que é isso, né? Agradeço a todos e obrigadão. Tá certo, Priscila, obrigado, parabéns. A professora Daniela, infelizmente, não está presente agora no momento, ela esteve em algum momento na apresentação, acho que um pouquinho antes da sua apresentação, na realidade, acho que ela não viu a sua apresentação. Mas é isso. Acho que a gente finaliza agora o
o período da manhã, né? Estava previsto para acabar 11h50, são 11h57, ainda foi antes de meio-dia, então está tudo ok. Então a gente vai dar uma parada, como previsto, e aí às 2 horas da tarde, 14 horas, horário de Manaus, nós retomamos. Tudo bem? Então, gente, agradeço a presença de todos. Nós tivemos um público constante de 30 pessoas, né? Tudo bem que, né, a média foi essa, tivemos um pico de 33 pessoas, mas é isso aí. Agradeço a presença de todos os alunos que prestigiaram o nosso evento e que continuem prestigiando. Muito obrigado, até de tarde. Abraço a todos.